Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional no livro de Salmos. E eu quero ler com você o Salmo 110, salmo de autoria do rei Davi. Mas esse salmo ele tem uma particularidade interessante, que se trata de um salmo profético e messiânico. Um salmo que nitidamente diz respeito ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus, aquele que está assentado à destra do Pai, à destra do Criador. E Davi, quando compôs esse salmo, usado pelo Espírito, como profeta que também ele era, ele fala acerca do poder eterno do Messias, do poder eterno do Rei de Israel, do Rei do Universo, e fala do seu triunfo sobre as nações ímpias, do seu triunfo sobre o pecado, do seu triunfo sobre o universo. É um salmo triunfante, é um salmo triunfal, e fala acerca do poder do Messias, de quem é esse Messias, e também fala a respeito de nós, o seu povo, e que posição nós temos ao lado do Rei Messias, do Rei Jesus Cristo. Então, mas eu quero mesmo fazendo a leitura de todo o Salmo, dar uma ênfase prática para as nossas vidas, o que vamos ler logo mais no verso 3, e que vai ser como ênfase, como assunto, vai ser o nosso tema de hoje. Que o teu povo, o povo de Deus, que o teu povo se apresente voluntariamente trajando vestes santas. Vamos ler todo o salmo e com isso a gente esclarece o que são essas vestes santas e quem são esse povo de Deus. Vamos lá no verso 1, Salmo 110, que é de autoria de Davi, em que ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará o reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Bem, por que este é um salmo messiânico? Davi, movido pelo Espírito, ele diz acerca do Pai. Essa primeira palavra, Senhor, é a transliteração da palavra hebraica que traduzida para nós é Javé ou Jeová, conforme a pronúncia, mas falando do grande eu sou. E esse segundo Senhor refere-se ao Messias. Então, assim, o Pai, Jeová, dizendo ao Filho: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos
um estrado para os teus pés, inimigos do Messias, inimigos do Senhor Jesus. Quem são esses inimigos? Esses inimigos são todos os que não aceitaram ainda Cristo como seu Senhor. Porque para sair da condição de inimigo para amigo do Senhor é mediante reconhecer este senhorio, reconhecer Jesus como o Senhor de sua vida. Toda pessoa que não tem Cristo como o seu Senhor, não tem Cristo como o seu Salvador, ele é inimigo de Deus. Mas ele pode sair da condição de inimigo para a condição de amigo, reconhecendo ser ele, triunfante, o Rei, o Filho de Deus, que veio a este mundo para vencer e venceu, por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário, que foi o preço pago pela nossa salvação, que estávamos nessa condição de inimigo, e por fé, por arrependimento, por rendição, reconhecimento deste senhorio, sair da condição de inimigo para amigo, da condição de um povo afastado para fazer parte do povo de Deus. E com isso, Davi ainda continua, que o Senhor estenderá o cetro. Cetro é aquele instrumento, o cajado, o bastão do rei. Um símbolo de que quem detém esta posse detém o governo. E fala de um cetro de poder, em que Jesus, ele é o rei. Ele é aquele a quem foi escolhido pelo Pai para governar visivelmente sobre todas as nações, sobre todo o universo, em todos os tempos. Hoje, enquanto ele está nos céus, à destra do Pai, ele exerce sim o seu governo, mas sobre os nossos corações, sobre o governo do seu povo, a quem pela fé se rendeu reconhecendo: sim, Jesus é o Rei. Sim, Jesus, ele é o Senhor do universo e ele é o Senhor da minha vida. Mas esse salmo fala também de um dia visível, um dia glorioso, chamado de o dia do Senhor, em que ele virá novamente. Ele terá um segundo advento, uma segunda vinda, em que será um dia de glória para muitos, para aqueles que o esperam, mas um dia de terror para aqueles que ainda se posicionam como seus inimigos, ou seja, não se apresentou voluntariamente para reconhecer o senhorio de Cristo e o senhorio sobre sua vida. Mas, para esse primeiro grupo de pessoas, o povo do Senhor, conforme está no verso 3, esse primeiro povo, o povo do Senhor, o povo que voluntariamente se apresentou diante de Deus, e se apresentou como: Deus, eu sou um pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu reconheço o teu senhorio. Eu reconheço que foi o Senhor que veio a este mundo da primeira vez e na cruz do Calvário sofreu a minha morte para me dar vida. E eu me apresento voluntariamente confessando os meus pecados, me rendendo a ti, porque eu quero ser parte do teu povo. Salva, Senhor, a minha alma, salva, Senhor, a minha vida. Então, outrora na condição de inimigo, agora na condição de amigo e de povo de Deus. Esse primeiro grupo de pessoas
de todos os tempos, de todas as eras, que sempre acreditou, ou que veio acreditar que o Messias veio, o Cristo veio. Messias é a mesma palavra hebraico para Cristo em grego, que para nós o escolhido, o ungido, Jesus, quem está à destra do Pai, este primeiro grupo de pessoas, o povo do Senhor, também comparado como um exército do Senhor, se apresenta voluntariamente. O Salmo fala sim de um dia glorioso, de um dia único, em que este povo do Senhor se apresentará voluntariamente. E aí um detalhe, trajando vestes santas. Aqui fala, num primeiro aspecto, de todo aquele que se apresentou voluntariamente, confessando seus pecados a Cristo Jesus, reconhecendo como seu Senhor, ele tem a sua vida purificada dos seus pecados, purificado porque o preço foi pago pelo sangue de Cristo. Mas também vestes santas fala sim de uma vida perdoada, de uma vida purificada, de uma vida comprada para o sangue de Cristo. Tem um segundo aspecto que fala sobre a purificação das nossas almas, no sentido de uma santificação, de uma vida santificada, ou seja, separada de toda a maldade, de todos os pecados corriqueiros e cotidianos, para o Senhor, em que este povo, ou seja, não somente o povo, mas em cada pessoa componente desse povo, que se apresentou voluntariamente ao Senhor, confessando os seus pecados, ele tem a sua vida purificada pelo sangue de Cristo. E quando se fala de trajes, vestes santas, está falando de o perdão na vida, o perdão obtido pelo sangue de Cristo, e ao mesmo tempo, num ato voluntário de que eu estou dizendo, Deus, eu sei que o Senhor me perdoou dos meus pecados, mas ainda nesse tempo presente, estou suscetível ao pecado, e eu voluntariamente, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, esforçar-me-ei para não fazer aquilo que te desagrada. Então, assim, tratando-se num primeiro aspecto de uma santificação posicional, em que de uma vez por todas Deus nos separou e nos atraiu para si, nos purificando dos nossos pecados, mas ainda nesse tempo presente de um segundo aspecto de santificação, de que dia após dia estamos renunciando a todo momento às ações e condutas pecaminosas de nossas vidas. Ainda que o texto ele fala de um dia triunfante, de que esse povo se apresentará com Cristo Jesus naquele dia, no dia da vitória, no dia do Senhor, em que ele há de instaurar o seu reino nesta terra, cumprindo aquilo que foi predito ao Davi, em que teria um rei que se assentaria nesse trono para todos sempre, e este rei é o filho de Davi, descendente de Davi, Jesus Cristo, mas que esse filho de Davi, ao mesmo tempo, é Senhor de Davi. Parece um tanto redundante, e foi até mesmo esse questionamento que Jesus fez para os mestres da lei, as pessoas à sua volta, lá em Mateus, acompanhe comigo, quando Jesus estava no templo, ele perguntou aos mestres da lei, como dizem ser o Cristo, filho de Davi?
Pois o próprio Davi, falando pelo Espírito, disse: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Então, aqui no verso 1, Jesus lá, conforme registrado em Marcos 12, 35 a 37, suscita esse questionamento para os mestres da lei quando ele ensinava no templo, em que o Messias, ele pela linhagem, ele é descendente de Davi, uma linhagem real, né? Davi, o rei escolhido por Deus, o rei escolhido pelo Pai, e Cristo viria dessa linhagem, mas como Cristo é coeterno, o Deus eterno, ele é Senhor de Davi. Ele é filho pela sua descendência real, mas ele é Senhor sobre o próprio Davi. Davi reconheceu isso. Disse o Senhor ao meu Senhor, dizendo: o Messias é o meu Senhor. Mas pela linhagem filho, né? Linhagem real. O Salmo por si, ele é profético, ele aponta para o governo, o cetro do Messias, mas para as nossas vidas, sim, um dia, quando Cristo, esse Messias, ele que está hoje assentado à destra do Pai, ele há de voltar, e essa é a nossa esperança, porque muitas são das suas promessas em que ele há de voltar, e voltará triunfante, em que, como está nesse salmo profético, no verso 6, ele julgará as nações, amontoando os mortos, esmagando os governantes de toda a terra, todos aqueles que rejeitaram este senhorio. Ele virá nesse dia glorioso em que estabelecerá o seu reino aqui. Ele já é rei e reina sobre nossas vidas. E é por conta desse reinado que estamos aqui, reunidos, louvando ele, falando do seu nome, falando do seu governo sobre nossas vidas. Mas sabendo que o mundo está como está hoje, não é assim para sempre. Tem os seus dias contados. Porque o Messias há de vir, há de voltar e há de reunir o seu povo, que, como está no verso 3, se apresentará voluntariamente como uma tropa, acompanhando esse rei que virá triunfante. Esse dia é o dia que chamamos de o dia do arrebatamento do Senhor, em que Deus subitamente, ao abrir e fechar dos olhos, num piscar de olhar, ele reunirá todo o seu povo para se ajuntar com ele nos ares e descer com ele como aquela cavalaria triunfante em que vem o rei à frente, acompanhado do seu povo, acompanhado dos seus santos, para estabelecer o seu reino sobre esta terra. É a nossa esperança, é a nossa expectativa, é o nosso anseio. E quem fará parte desse povo? Quem se apresentar voluntariamente, confessando os seus pecados e, uma vez já fazendo parte desse povo, mantendo essa esperança, essa expectativa, esse anseio de que ele há de vir. Mas há um aspecto prático e é para isso que eu quero chamar a atenção. Haverá sim um dia de santa convocação para o dia do Senhor. Mas ao mesmo tempo, todo dia, todo amanhecer, a todo momento em que cuidamos das nossas coisas, lidamos com tarefas das nossas vidas, em que nos reunimos com outros que partilham da mesma fé, que fazem parte desse povo do Senhor, em que dia após dia somos chamados por Deus e a todo momento a se apresentar voluntariamente diante dele com vestes santas, com vida purificada, com vida limpa, com vida confessa na presença dele,
a todo momento como sendo o povo do Senhor que quer andar com o Senhor em santidade de vida, em vida totalmente rendida para o Senhor, para ser governada pela vontade e pela palavra do Senhor. A prática, assim, haverá um dia no futuro em que compareceremos presencialmente, pessoalmente com o Senhor, sujeito ao seu governo lá para o reino. Mas nesse reino espiritual, o reino das nossas vidas, o reino de todo dia, somos chamados todo dia a estar diante desse Criador, diante do Messias, com uma vida limpa. Uma vida a cada dia buscando força no Pai para que o pecado não faça parte da nossa rotina. Pelo contrário, a nossa devoção para com o Senhor seja a nossa rotina e o nosso estilo de vida. Uma vida piedosa, uma vida com Deus. E isso num ato voluntário, com disposição de vontade de se sujeitar voluntariamente ao governo do Rei, ao governo do Messias. Ao romper da alvorada, pela manhã, os teus jovens de espírito, e aqui, como falamos acerca do povo do Senhor, o povo nessa terra que tem de todas as idades, desde a criança mais tenra e mais jovem, nós, no nosso vigor da vida, até os mais abastados em idades, os avançados, mas que nessa terra, tudo que como é passageiro, quem em espírito tem essa disposição, não é a idade física que conta, mas um coração voluntário, um coração disposto. Isso demonstra a força como de um jovem diante do Senhor. E nisso, eu, você, povo do Senhor, povo que voluntariamente se rendeu e se entrega dia após dia ao governo e senhorio do Senhor, que façamos isso buscando a todo momento uma vida que alinhada com a vontade de Deus, apresentando-nos voluntariamente do Senhor, que isso sirva de convocação, que o teu povo se apresente voluntariamente trajando vestes santas, se apresente voluntariamente dizendo para o Pai: Deus, me ajude a andar com o Senhor numa vida que te agrade. Ajuda-me, Senhor, dia após dia, ficar cada vez mais distante de toda prática pecaminosa, de toda conduta que te desagrada, e com isso refletindo o que o Senhor já fez em minha vida por meio do sangue derramado na cruz, purificando-me de todo o pecado, perdoando-me de todo o pecado. Mas que essas condutas sejam totalmente afastadas, alienadas da minha vida, para que, como um filho que tenha interesse de ver tudo aquilo que agrada em ti, ó Pai, faça isso por amor, faça isso de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor, nessa empreitada. Desde já, orando em espírito, ó Deus, que o teu povo, eu e toda pessoa, Deus, que voluntariamente se rende, já se rendeu para ti, tenha a disposição, ó Deus, de andar na tua presença com vestes santas, veste limpa, purificada, ó Deus, pelo teu sangue, ó Deus. Que possamos resplandecer a luz do Messias, do Cristo, do teu escolhido, diante de todas as pessoas à nossa volta, para que em nós veja a ti, veja o Senhor e te glorifique, ó Deus, te honrando, te exaltando, ó Deus. Sim,
Anseiamos por este tão glorioso dia, como disse Davi, em que o Senhor há de vir, há de voltar para reinar, para julgar, para estabelecer o teu eterno reino. Esperamos ansiosamente por esse dia, mas aqui e agora continue, Senhor, a reinar e governar os nossos corações e nossa vida, de modo que venhamos a resplandecer esse reino que é verdadeiro, que é vivo, que é espiritual em poder e que reflete sim o teu poder sobre nossas vidas, mas que transcende e deixa nítido que há um Deus eterno que criou todas as coisas e que governa sobre este mundo, ainda que quando e pela presença de governos e de pessoas que se põem e se opõem a ti como seus inimigos, não estamos sós, não estamos abandonados, porque o Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas, e há um povo que voluntariamente se apresenta diante do Senhor como quem de fato sim confia na realidade desse reino. Ó Deus, o teu trono subsiste para todo sempre. O teu governo é um governo eterno, e não somente dizemos e declaramos isso com os nossos lábios, mas é a expressão da nossa crença, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Obrigado por ser quem tu és. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos e pelo teu feito em nossas vidas, de nos resgatar, de nos constituir um povo teu, zeloso e de boas obras, ó Deus. Boas obras que devem se refletir em vestes santas, em vida contigo. Uma vida que se esforça para todo momento se afastar de todo pecado. Ajuda-nos, Senhor, fica conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, tenha um excelente dia no Senhor. Uma vida limpa, purificada e voluntária na presença do Senhor, trajando vestes santas. Deus abençoe.